Olá, bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar num conceito que é basicamente a espinha dorsal de quase toda a pesquisa que vemos por aí. A amostragem. É a técnica incrível que nos permite ter uma fotografia do todo olhando só para um pedacinho. Parece até truque de mágica, né? Mas na verdade é pura ciência e método. Agora, pensem um pouco nisto aqui. Como é que uma organização, tipo a ONU, consegue entender o que pensam as mulheres em, sei lá, 22 países diferentes? Ou como é que uma pesquisa de intenção de voto acerta o resultado de uma eleição sem falar com cada um dos eleitores? A resposta não é, obviamente, entrevistar todo mundo. O verdadeiro segredo está na forma como se escolhe quem vai ser entrevistado. É que, olha só, perguntar para cada pessoa de uma população, que é o que a gente chama de censo, é quase sempre impossível. Imagina só o custo, o tempo, a logística para entrevistar todos os habitantes de um país. É uma tarefa gigantesca. Por isso que, na prática, usar uma amostra não é só uma escolha. Na maioria das vezes, é a única saída que a gente tem. E aí que entra a beleza da amostragem. A ideia é pegar uma fatia pequena, sabe, um subgrupo, que funcione como um espelho da população inteira. Se essa fatia for bem escolhida, o que a gente descobrir sobre ela vai nos dizer muita, mas muita coisa sobre o bolo todo. Ok, essa citação aqui é o ponto central de tudo. Ela basicamente diz o seguinte: não adianta só pegar um grupo qualquer de pessoas e achar que está tudo certo. O método, o jeito como a gente escolhe a amostra é o que faz a pesquisa ter validade científica. A credibilidade inteira do estudo depende disso. E essa escolha não é feita no achismo, não. Existe um processo bem definido, quase um passo a passo que todo pesquisador sério segue. Começa definindo direitinho quem é a população-alvo, passa pela escolha da técnica e do tamanho e vai até o final, validando se a amostra que foi coletada bate com o que foi planejado. E bem no coração desse processo todo existe uma bifurcação, uma decisão fundamental. O pesquisador precisa escolher entre dois caminhos, duas filosofias bem diferentes para selecionar essa amostra. E essa escolha, minha gente, vai definir o rumo de toda a pesquisa. De um lado, a gente tem a visão do Peter Kellner. Ele basicamente defende uma abordagem mais pragmática. Para ele, o que importa é o resultado final. Se dá para usar o conhecimento de um especialista para construir de propósito uma amostra que reflete a realidade, por que depender só da sorte? É uma defesa da experiência, do julgamento. E do outro lado do ringue está o Hartmut Schwaffler. Ele já defende o ideal científico, a pureza do método. Para ele, a aleatoriedade é sagrada, porque é a única coisa que garante que não tem o dedo do pesquisador influenciando a seleção. O foco, segundo ele, deveria ser em melhorar os métodos aleatórios e não em simplesmente jogar eles fora. Então vamos dar nome aos bois. O primeiro caminho é o da amostragem não probabilística. Aqui, o fator humano é a estrela. O pesquisador usa o seu critério, a sua experiência para decidir quem entra na amostra. É uma escolha intencional, deliberada. Já o segundo caminho é o da amostragem probabilística. E aqui a regra do jogo muda completamente. A seleção é baseada na sorte, como se fosse uma loteria. Cada pessoa na população tem uma chance matemática de ser escolhida, e é isso que permite que a gente generalize os resultados para todo mundo com confiança. Beleza. Vamos explorar um pouco mais a fundo esse primeiro caminho, o da decisão criteriosa. Quais são as ferramentas que um pesquisador tem na mão quando decide usar o próprio julgamento para montar a amostra? As técnicas aqui são bem diretas, bem intuitivas. A de conveniência, por exemplo, é pegar quem está mais à mão. A por julgamento é quando se busca a opinião de especialistas. A por cotas tenta criar um mini-censo, sabe? Preenchendo perfis específicos. E a bola de neve, essa é genial para achar gente difícil de encontrar. O método bola de neve é muito interessante. Funciona assim. A gente começa com algumas poucas pessoas e pede para elas indicarem outras que tenham o mesmo perfil. Vai criando uma corrente de indicações, sabe? É uma tática excelente para conseguir falar com populações muito específicas. Tipo, sei lá, colecionadores de um item super raro. Certo, agora vamos para o outro lado. O segundo caminho, o do jogo de azar, da aleatoriedade. É aqui que a estatística realmente entra em campo e permite que os resultados daquela pequena amostra sejam projetados para a população inteira, com um nível de confiança que dá para calcular. Nesse caminho, as ferramentas são um pouco mais matemáticas. A aleatória simples é o sorteio na sua forma mais pura. A sistemática traz uma certa organização para o processo e a estratificada e a por conglomerados são jeitos mais sofisticados de lidar com populações mais complexas. Mas o que todas elas têm em comum é a regra de ouro. Quem decide é o acaso.
A forma mais básica de todas é a amostragem aleatória simples. A beleza dela está na simplicidade da ideia. Todo mundo que faz parte daquela população tem exatamente a mesma chance de ser escolhido. Pensa em colocar o nome de todo mundo num chapéu e tirar um papelzinho. É basicamente isso. E essa imagem aqui ilustra essa ideia perfeitamente. Cada disco com um número, ou seja, cada pessoa na população, tem a mesmíssima probabilidade de ser pego. Não tem preferência, não tem critério, não tem viés. É só o acaso trabalhando. A amostragem sistemática já coloca uma pitada de eficiência na receita. Em vez de sortear cada nome um por um, a gente sorteia só o ponto de partida numa lista organizada. E a partir daí, vai selecionando as pessoas em intervalos regulares. Por exemplo, a cada 10 nomes na lista, um é escolhido. Uma boa analogia para isso é o seguinte. Imagina que você precisa checar a qualidade de um lote de arroz. Não precisa abrir todos os sacos, né? Você pode simplesmente pegar, digamos, um saco a cada 10 que está na prateleira. É rápido, é simples, e se a lista não tiver nenhum padrão esquisito escondido, funciona muito bem. Opa! Agora atenção redobrada aqui, porque esses dois métodos avançados parecem a mesma coisa, mas são o oposto na lógica. Vamos com calma. Na estratificada, a gente divide a população em grupos que são homogêneos por dentro, tipo homens e mulheres. Depois, a gente sorteia pessoas de dentro de cada um desses grupos. Já na por conglomerados, a gente também divide em grupos, tipo bairros de uma cidade. Só que cada grupo desses já é um reflexo da população inteira. Então, em vez de sortear pessoas de cada grupo, a gente sorteia alguns grupos inteiros para pesquisa. A diferença crucial é essa. Na estratificada, os grupos são homogêneos, nos conglomerados, eles são heterogêneos, são um microcosmo do todo. E aí, com esses dois caminhos e tantas técnicas diferentes, fica a pergunta: como é que um pesquisador decide qual usar? Existe um método que é sempre o melhor de todos? A resposta, como quase tudo na vida, é: depende. E essa tabela aqui é um ótimo guia para isso. Se a pesquisa é mais exploratória para gerar ideias, uma amostragem não probabilística, que é mais barata e rápida, pode ser perfeita. Mas se a pesquisa é conclusiva, se precisa de resultados precisos que representem todo mundo, como numa pesquisa eleitoral, aí não tem jeito, a amostragem probabilística é o caminho. Então, o ponto principal é este. Não é uma questão de certo ou errado, de um método ser bom e o outro ruim. Os dois caminhos têm seu lugar e sua utilidade. A verdadeira habilidade de quem pesquisa está em entender o problema que tem em mãos e escolher a ferramenta certa para aquele trabalho específico. E para a gente fechar, fica aqui uma provocação. Agora que a gente conhece um pouco dos bastidores, da próxima vez que aparecer uma pesquisa na sua frente, seja sobre política, um produto novo, comportamento, qual é a primeira pergunta que vem à mente sobre a amostra que eles usaram? Pensar nisso muda completamente a forma como a gente consome informação.